Bem, pessoal, até agora, né, estudamos a capacidade de resistência à compressão de um perfil, ou seja, o que ele resiste, né, considerando a margem de segurança, por conta de levar em conta o coeficiente de minoração da resistência, que é 1,1 no caso de perfis laminados, 1,2 no caso de perfis formados a frio, né, levando em conta os fenômenos de instabilidade, que a gente chama aqui de instabilidade devido à flambagem por flexão e a instabilidade devido às flambagens locais que podem acontecer. Né, isso tudo impacta e influencia na capacidade de resistência à compressão. A instabilidade, claro, está toda linkada também com a sua vinculação às condições de contorno do problema. E a mesma coisa acontece na flexão. Né? Então, quando você... Deixa eu pegar aqui. Então, gente, quando a gente flete um perfil, né, não é uma novidade para vocês, mas o que acontece? Um fenômeno muito recorrente, muito fácil de acontecer, é a flambagem lateral com torção, né? Se o perfil fosse curto, eu poderia aplicar flexão até ele esmagar, até a tensão que chega aqui no material ser correspondente à tensão de escoamento do material que está sendo construído do perfil. Mas, quando o perfil é longo, o que acontece? Né, você faz isso aqui, ó, flat, ele naturalmente ele tem uma tendência de giro, né? Então, o que acontece? Se a gente isola essa parte de cima aqui, né? É como se fosse um pilar comprimido, né? Nessa direção aqui ele tem a parte embaixo tracionada, que funciona como um apoio elástico, e aqui na lateral não tem nenhum impedimento, né? Eu tenho um ponto de travamento aqui, outro ponto de travamento aqui, e ele está livre para girar quando quando ele sofre a flexão. Então ele fletiu, ele flamba, né? E esse fenômeno a gente chama de flambagem lateral com torção. Por quê? Porque o perfil se deslocou lateralmente e ainda por cima teve que girar em torno do próprio eixo, né? Então, por isso, ele também sofreu torção ao sofrer esse tipo de flambagem. Quando o perfil está submetido à flexão, esse aqui, ó, né, vamos pegar aqui dois perfis diferentes, né? Sim, né? O que tem esse perfil aqui, ó? São feitos com chapas da mesma espessura, né? O perfil é uma associação de chapas, como a gente pode perceber. Poderia ser de aço, essas aqui são de EVA, né? Mas o que acontece nesse perfil? Se eu pegar a relação altura que dá uma pela espessura, é maior nesse perfil aqui do que nesse. Se eu pegar a relação largura aqui, ó, pela espessura do perfil, largura pela espessura, nesse perfil aqui é bem maior. E esse perfil que tem uma relação na mesa B sobre T maior, né? Ele sofre, aqui vai aparecer melhor, mas quando eu fletir, não sei se vocês conseguem enxergar, mas vai encurvar aqui toda a nossa mesa. Esse encurvamento aqui a gente chama de FLM. FLM é flambagem local da mesa. E o perfil pode flambar a alma também, né? A alma que está na parte tracionada, essa parte comprimida aqui de cima, também pode fletir. Claro que esse fenômeno é mais difícil de reproduzir, né? Mas ele acontece também.
Enfim. Então, acontece flambagem local na mesa, flambagem local na alma e flambagem lateral com torção. Esses são os principais fenômenos aqui que governam a capacidade resistente dos perfis. Bom, agora que a gente tem uma ideia mais geral, a gente tem que refinar isso, né? Vamos aqui compartilhar a tela. E aqui, né, um bom livro é esse aqui que a gente já vem trabalhando. Tá compartilhando a tela aí, gente? Sim, senhor. Beleza. Então, esse aqui é um bom livro e a gente vai estudar aqui as vigas de alma cheia, né? Então, vamos entender um pouco, né? Ele fala aqui da flambagem lateral com torção. Aqui, acho que as minhas vigas de EVA também conseguiram representar o que acontece, né? O perfil está aqui engaçado sujeito a uma carga, ele flete lateralmente e rotaciona. Aparece esse ângulo φ aqui, que é o ângulo de torção, né? E a gente tem os fenômenos de flambagem local, tanto da alma, né, como da mesa. Aqui embaixo, um desenho de flambagem local da mesa, né? Aqui uma representação. Bom, mas agora a gente precisa entender matematicamente, né, o que acontece aqui para a gente saber, opa, qual que é o valor do momento resistente. Bom, para falar sobre o momento resistente, a gente tem que lembrar lá de resistência dos materiais, né? Eu não sei se algumas pessoas fez resistência mecânica dos sólidos comigo, outras não, mas eu sempre falava, olha, a graça da engenharia qual que é? A gente ensaia um corpo de prova pequenininho, né? Muito pequeno, a gente aplica carga de tração nesse corpo de prova e a gente colhe alguns parâmetros do material, né? Que é o FY e o FU e o módulo de elasticidade. Então, o que é o FY? Esse FY aqui é o nosso tensão de escoamento, né? A tensão que marca o início do escoamento. Então, numa barra submetida à flexão, né, a gente tem a tensão de escoamento é a máxima tensão que pode acontecer, né? E aqui, ó, lembra, sigma é igual ao momento de inércia vezes y. E esse y é a distância do centro de gravidade da seção transversal até a fibra mais solicitada. Até a fibra mais solicitada. E esse cara aqui, ó, é o módulo elástico, né? Esse módulo elástico, gente, ele é dado por ele é uma grandeza, né? Ele é uma propriedade da seção geométrica e é dividido por e vale quem? Vale o momento de inércia da seção transversal, né? Dividido pela distância do centro de gravidade da linha até a fibra mais solicitada. Esse aqui é o módulo elástico. Bom, quando a gente trabalha com flexão de perfis reais, né? Os perfis eles têm uma coisa que a gente chama de tensão residual, né? E aí, para a gente entender aqui, ó, a capacidade resistente de um perfil, olha só. Nós vamos pegar aqui uma viga, né, submetida a um carregamento, e vocês devem perceber, né? Ó, se eu pego essas duas linhazinhas aqui, ó, e eu faço isso aqui, ó, com a minha espuma, o que que acontece? A fibra, as seções
são inicialmente planas, permanecem planas após a deformação, perpendicular ao eixo dela aqui, né? E aparece esse ângulo φ. Eu não sei se vocês conseguiram enxergar esse ângulo φ aqui na minha espuma. Se eu pegar essas duas linhas aqui, ó. Conseguem ver? Na minha espuma pequenininha e ali na, na tela grandão. Consegue enxergar, né, gente? Então, é claro que esse ângulo aqui, ó, quanto maior o momento, maior é esse ângulo φ. Tudo bem? Até aqui? Quanto maior o momento fletor, maior o ângulo φ. Então, o cara resolveu pôr nesse gráfico aqui, na abscissa, o ângulo φ e na ordenada o momento. Então, eu vou aplicando, se eu pegar um perfil metálico, né, eu vou aplicando momento, 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 e existe um início aqui, ó, linear, ó. Se eu dobro o momento, eu dobro esse ângulo. Só que a hora que as fibras mais solicitadas começam a atingir a tensão de escoamento, a tensão Fy, ó, o diagrama deixa de ser linear e vai encurvando. Até o que acontece? Então, no caso de perfis laminados, né, que tem as chapas grossas, é preciso esclarecer o seguinte, olha, a depender das condições e da esbeltez da peça, aqui não é o limite da capacidade resistente. Porque, ó, ele começou a plastificar, né? Chegou aqui a fibra, mas ela plastificou. Opa, mas eu posso aplicar mais momento até ele plastificando para dentro da seção transversal. Então ele vai plastificando para dentro, ó. Que é o regime de tensão, né? Que a gente conhece de mecânica dos sólidos. E eu aumentei o momento, aumentou essa tensão até que chegou no Fy, e de repente, quando eu fui aumentando o momento fletor, né, eu fui plastificando para dentro da seção transversal. Eu tô com ódio, tá bom? Quer aparecer aqui, aparece. Eu fui plastificando. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, a fibra mais solicitada atingiu a tensão Fy. Nesse ponto atingiu a tensão Fy, né? À medida que eu vou aumentando o momento daqui para frente, né, vou aplicando mais momento, eu vou plastificando e eu não tenho mais uma relação linear entre momento e curvatura. E aqui, ó, plastificou totalmente a seção transversal, né? Aqui, quando eu apliquei o momento que plastifica totalmente a seção transversal, aqui sim, né, eu esgotei a capacidade resistente do perfil, eu formei a rótula plástica. Então, se eu aplicar, então eu vou aplicando, então se eu aplicar, tá vendo aqui, ó, o que vai acontecendo? Se eu aplicar agora um incrementinho de momento aqui, ó, esse ângulo φ aqui ó, vai embora. Ele vai sair para o lado da tela aqui, ó, vai embora, né? Tá vendo? Esse ângulo aqui vai aumentar drasticamente com qualquer acréscimo de momento que eu aplicar a partir desse ponto. Aqui em diante é o que a gente chama de rótula plástica, né? A gente formou, quando a gente aplica um momento maior do que o momento de plastificação, a gente tem a rótula plástica, né? Em outras palavras, podemos dizer que é a ruína do perfil. O perfil vai vir, vai fletir aqui embaixo, assim, vai descer daqui para cá. Tudo bem? Gente, era bom se vocês falassem alguma coisa, participassem da aula, porque eu fico perdido aqui sobre o entendimento de vocês, se vocês estão acompanhando, se não estão. Bom, então aqui a gente define um momento de plastificação. E aí existe uma propriedade da seção transversal, que é a gente chama esse aqui, ó, o módulo plástico. Que é quem que é o módulo plástico? Aqui esse perfil, ó, eu vou ter toda essa área aqui, ó, tracionada, comprimida aqui em cima e essa área tracionada aqui embaixo. Então essa área aqui, essa área de cima ela tem um centro de gravidade e essa área aqui de baixo tem um centro de gravidade. Então o módulo plástico
é essa área tracionada aqui, ó, vezes a distância do centroide da peça até o centro de gravidade da área tracionada, que é o nosso YT, mais essa área comprimida, vezes o centroide, vezes a distância daqui até o centro de gravidade desse Tzinho aqui, ó, que forma, ó. Vocês entenderam isso? Então, sim, professor. esse aqui é o nosso módulo plástico. Então, gente, o momento de plastificação, ele é quem? É a tensão de escoamento do aço vezes esse módulo plástico, que vai ser um equilíbrio de momento, ó. Eu vou pegar essa tensão, né? Essa tensão vezes essa área aqui, ó, gera uma força. Essa força vezes a distância daqui até o centro de gravidade gera um momento. Um momento para cá e um momento para baixo. Então, a soma desse momento todo dá o nosso momento de plastificação, que é simplesmente Fy, a tensão de escoamento, vezes esse módulo plástico. Então, esse cara aqui, ó, é o cara que... Aqui está definido, então, a capacidade resistente do perfil, assim, aquele momento resistente que leva, assim, ao escoamento da seção transversal toda, né? Enfim. Então, a gente tem aqui o MY, que é o momento que leva a fibra mais solicitada até atingir o escoamento da seção transversal, e o momento de plastificação que leva a seção inteira à plastificação. Então, é claro que o momento de plastificação é um pouquinho maior que o MY, né? E ele é igual o módulo plástico pelo módulo elástico. Então, isso daqui, ó, são grandezas que a gente até tem aqui em todos os perfis, ó. Se a gente for olhar aqui material destacado, né, eu coloquei lá na tabela, lá no CIGAR para vocês, essa tabela de perfis. Mas é importante esclarecer, ó, que eu tenho um módulo elástico em torno do eixo X da seção transversal, né? Então aqui eu tenho a peça, o eixo X, o módulo elástico aqui já calculado, né? E esse ZX, né? Esse aqui é o módulo plástico. E essa relação aqui, ó, por exemplo, se eu pegar esse perfil aqui, ó, dividir 139 por 122, né? 109,4 por 122,8, é a relação entre o momento de plastificação pelo momento do início do escoamento. Então, aqui um exercíciozinho, né? Para a gente calcular aqui o momento de inércia, o módulo plástico. Eu não sei se vocês lembram do teorema dos eixos paralelos, né? Mas a distância. Não, que isso não é isso que eu quero. Mas quem que é o momento de inércia? Lembra do teorema dos eixos paralelos de mecânica dos sólidos, né? Como é que eu calculo esse momento de inércia? Eu pego base vezes altura ao cubo sobre 12, mais essa área vezes a distância daqui desse centro até o centro de gravidade da transversal, mais base vezes altura ao cubo sobre 12, mais essa área vezes a distância desse centro de gravidade dessa quadradinha aqui até o centro de gravidade da seção transversal, mais base vezes altura ao cubo sobre 12, né? É o achamento de inércia. Aqui no livro ele despreza uma parcelinha que é essa base aqui de baixo vezes a altura ao cubo, porque ela é muito menor do que a área vezes essa distância até o centro de gravidade. Então, gente, até quando a gente lê a introdução aqui, ó, esse tipo de perfil é o perfil mais funcional aqui para flexão, né? Porque se a gente pegar essa expressão, essencialmente essa daqui, ó, o que acontece? Eu vou demorar mais para chegar na tensão de escoamento se tanto maior for meu momento de inércia. Então, quanto mais eu afastar
essas áreas aqui, ó, desse ponto, porque eu poderia ter uma seção assim, ó, retangular cheia. Eu pegaria toda essa área aqui e colocaria aqui, ó. Ela ia ter um momento de inércia bem menor, o que consequentemente ia dar uma, uma capacidade de resistência bem menor usando a mesma quantidade de material. Então eu consigo uma seção muito mais leve e econômica usando o perfil I. O perfil I é muito funcional para flexão, né? E eu calculei o momento de inércia, calculei o módulo de plástico, o que ele pegou? Ele pegou o nosso momento de inércia e dividiu por 900 sobre 2, que é 450, 45 centímetros, né? E achou aqui o módulo elástico. O módulo plástico, que conta que ele fez aqui? 20 vezes 0,95 vezes 44 ao quadrado. Vou ter que puxar depois essa continha aqui, mas é a conta que nos dá aqui o módulo plástico e a gente já tem tudo aqui definido, né, nos perfis desse cara aqui. Agora, como é que a gente calcula o momento fletor resistente de vigas com contenção lateral? Então, gente, o que é uma contenção lateral? Bom, vocês já viram aqui, né, que eu faço isso aqui, o meu perfil flamba lateralmente, né? Então, eu tenho que ter alguma coisa aqui, ó, que trave continuamente, que impeça essa rotação. E um exemplo de onde isso acontece, temos aqui uma figura, né? Aqui, ó, quando o perfil está debaixo de uma laje, olha só, ele é, ele está aqui embebido dentro da laje, então ele não tem como rotacionar. Aqui está tracionado, aqui não vai querer rotacionar, aqui parte de cima ia querer se deslocar para o lado, mas ele está impedido porque a laje que chega aqui em cima impede, né? Ou aqui trabalhando com os conectores dentro da laje aqui, isso impede. Aqui eu tenho contenções pontuais, né? Então aqui eu não necessariamente tenho uma contenção contínua. Então, esse é o caso dos perfis com contenção lateral. E aí a seção transversal dele pode ser dividida em três classificações aqui: seção compacta, seção semicompacta e seção esbelta. Deixa eu até pegar aqui o AutoCAD. Vou pegar um novo aqui. Então, gente, conceitualmente, o que é uma seção compacta? Uma seção pode ver que as relação B sobre T dos elementos que compõem a seção transversal são bem pequenas, né? Posso ter uma seção assim, ó. Posso pegar uma seção aqui agora, sei lá.
Isso aqui, ó, por exemplo, seria uma seção esbelta, né? Vamos pegar a área dessa seção transversal, seção compacta. Mas esse perfil tem 100 mil milímetros quadrados. Esse perfil aqui está muito mais suscetível à flambagem local. Tem uma área de 55 milímetros quadrados. Agora me fugiu como é que tira o momento de inércia no AutoCAD diretamente. Tem como fazer isso, mas é de se esperar que esse cara aqui, ó, usando a metade do aço, produz uma viga mais resistente do que essa viga aqui, né? Só que essa viga aqui plastifica, essa aqui, quando eu aplico altos patamares de momento fletor talvez antes de chegar à tensão de escoamento aqui, o que vai acontecer com essa mesa aqui? Ela vai começar a flambar, né? E aí vai ter flambagem local. E aí eu vou ter que limitar a capacidade resistente do perfil em decorrência desse fenômeno da flambagem local da mesa. E o que é uma... Então, só retomando aqui, isso aqui é uma seção compacta, isso é uma seção esbelta. Estou falando conceitualmente, tem parâmetros para a gente definir isso mais claramente. Seção compacta, seção esbelta. E a seção semicompacta é que está no intermédio entre uma e outra. Então, seção compacta, semicompacta e esbelta. Então, seção compacta é aquela que atinge um momento de plastificação e exibe suficiente capacidade de rotação inelástica para configurar uma rota plástica. Ou seja, é aquela que não há flambagem local. Então, fica claro que é intuitivo, né, que aqui é difícil de acontecer flambagem local e aqui é fácil de acontecer flambagem local. Seção semicompacta é aquela que a flambagem local ocorre após ter desenvolvido a plastificação parcial da seção transversal, mas sem apresentar rotações significativas. E a seção esbelta, seção na qual a ocorrência da flambagem local impede que seja atingido o momento de início de plastificação, né? Ou seja, não há ocorrência de flambagem local em regime elástico. Então, talvez essa seção aqui seja uma seção esbelta, porque ela começa a flambar localmente antes do negócio plastificar, né? Agora, se eu fizesse... Isso daqui é uma seção compacta, isso daqui não é aço, mas se fosse de aço, eu ia conseguir fletir ela e produzir escoamento aqui antes de... E ela não ia flambar. Então, aqui, ó, apresenta o comportamento. Quem que é o momento de plastificar? Quem que é o momento aqui, ó? Esse aqui é o momento de plastificação. Então, veja só, né? Se eu coloco na abscissa aqui o ângulo θ, esse ângulozinho aqui, ó, que vai formando assim, ó, né? Pega meu dedo aqui, vai formando, essas duas linhas aqui vão rotacionando e formam um ângulo, né? Eu não sei se vocês enxergam aqui quando eu faço com a espuma. É. Então, gente, o que que acontece aqui, ó? Quando eu vou aplicando o momento e vou colocando num gráfico aqui, ó, o ângulo θ e o momento, né? Eu vou conseguir aplicar momento até ela plastificar. Agora, que nem uma seção é semicompacta, quando eu vou aplicando momento aqui nela, ela vai rotacionando, né? Mas ela perde estabilidade antes de plastificar totalmente. E a seção esbelta, ela faz com que eu vou aplicar momento nessa viga, né? Ela vai sofrendo a rotação aqui, ó,
Mas antes que a fibra mais solicitada atinja a tensão de escoamento, que é o nosso 250 MPa, por exemplo, para o aço A36, antes que a fibra mais solicitada, a fibra mais distante do centro de gravidade atinja a tensão de 250 MPa devido à flexão, alguma parte da seção transversal já flambou, né, localmente. Então é isso que esse gráfico está dizendo. E aí, para definir isso, a gente vai calcular esses caras aqui, ó, os lambdas, né, que são os nossos índices de esbeltez. Então aqui é o valor lambda P. Então o cálculo do chapa está na figura 6.8. Então aqui, ó, a gente tem o índice de esbeltez da mesa, ó. A gente pega o quê? A gente pega 1/2. O que a gente está pegando aqui? A gente está pegando, na verdade, essa dimensão, né? Eu estou pegando isso daqui, ó. Na verdade, assim, ó. Estou pegando, porque eu tô pegando aqui, ó, BF sobre 2, né? Essa dimensão, dividir por 2. E estou dividindo pela espessura da mesa. Que 1/2 B sobre F. Então aqui eu calculo o índice de esbeltez da mesa. E quando eu pego essa dimensão aqui, ó, e divido pela espessura, eu tenho aqui, ó, a espessura o índice de esbeltez da alma. E a gente tem os limites aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, para a mesa, né? Quando eu divido essa relação aqui, ó, se eu estiver usando o aço 250, tem que dar menor que 10,7. Se for usando o aço 350, menor que 9,1. Essa continha foi só aplicando esse valorzinho aqui, ó. Então, se esse valor aqui der menor do que esse cara aqui, ó, a minha seção é compacta. Se der menor do que entre esse cara aqui, ó, entre 10,5 e 28, por exemplo, 10,7 e 28, eu tô numa seção semicompacta. Se essa relação aqui, BF sobre TF, BF sobre 2TF, der maior que 28, então eu tô num perfil esbelto. A mesma coisa é com a alma. Aí eu tenho essa continha aqui para fazer, tararã, mas se eu divido H sobre TW, se eu divido esse H aqui, ó, pelo TW, né, e der menor que 106, quer dizer que a seção é compacta. Se der entre 106 e 161, quer dizer que é semicompacta. Se der maior que 161, é esbelta. Tá aqui a expressãozinha do D que tá aqui nessa forma. Então, aqui, o jeito de caracterizar, né, os perfis em compacto, semicompacto e por aí vai. Então, aqui ele classificou vários exemplos. Então, aqui o momento resistente. Finalmente, MRD. Quem que é o MRD? Para seções compactas, ele não vai flambar, né? Então, aqui eu tenho Z vezes FY, módulo plástico vezes FY. As seções semicompacta é a interpolação entre esse cara aqui, ó, e esse daqui. Aliás, não. Entre o momento de plastificação e o momento que causa início do escoamento. Esse MR. Que não é esse cara aqui, não. E aqui, ó, no caso das seções esbeltas, é o W vezes a tensão crítica de flambagem. Então, do mesmo jeito que quando eu aplicava lá em flexão, aliás, em compressão, eu tinha lá a tensão crítica de flambagem, né? Quem que é o F crítico? Eu pegava, tinha um certo P, né? Que é π ao quadrado, vezes E, vezes I, que é o momento dividido por KL ao quadrado, e eu divido aquilo lá pela área, né? Eu tinha lá a minha tensão crítica de flambagem. Aqui eu tenho também uma tensão, né?
ou tem um momento que faz isso daqui com a seção transversal, que produz flambagem nele, e aqui a flambagem é a flambagem local que estamos falando. Na verdade, é melhor pegar esse aqui. Estamos falando, existe um certo momento que faz isso aqui encurvar tudinho, né, que é o nosso, e a tensão que leva a isso daqui, a sofrer essas rotações aqui, é a nossa tensão crítica de flambagem, né? Então, W vezes F crítico. Então, gente, o momento nominal das peças é esse daqui. Para seção compacta, esse cara. Para seções semicompactas, uma certa interpolação linear. E aqui, para seções esbeltas, isso daqui. Então, o MR aqui, no caso da mesa, esse momento aqui é o W, né, que é o módulo elástico, que a gente já definiu, que é o momento de inércia dividido pela fibra mais solicitada da parte comprimida, né, vezes Fy menos esse sigma R. Esse sigma R é 0,3 Fy. Ele é a tensão residual, né, que acontece do processo de fabricação do aço. Então, quando a gente compra um perfil de aço aqui, já existe uma tensão aqui, já que aparece do processo de resfriação. Quando resfria a peça, ela acaba sofrendo um processo, né, devido ao resfriamento, e acaba tendo tensão pré-existente no aço. Não precisa aplicar uma carga no perfil para ele ter tensão. Ele já tem essa tensão devido à natureza da fabricação. Então, o tratamento térmico até tem um intuito, né? Aí entra a parte de metalurgia, mas até tem o intuito de diminuir essa tensão aqui residual. Mas ela é em torno de 30% da tensão de escoamento. Então, quem que é o momento crítico? Eu vou pegar o módulo elástico, pegar o 250 MPa, menos 0,3 MPa, que dá 0,7 vezes 250, né? Vai dar a nossa tensão crítica de nosso momento que causa o início do escoamento. Então, aqui está o nosso MR. E, no caso, o MR para flambagem local da alma é só o W vezes o próprio FY. Então, aqui, ó, gente, o que acontece? Quando eu tenho uma seção compacta, né, eu não tenho flambagem. Do mesmo jeito que a gente tem um corpo de prova de concreto pequenininho, porque ele é curtinho, ele é compacto, ele não flamba, né? Eu posso ter essa seção transversal aqui desse tipo, né? Aplicar momento nesse perfil, e ele não vai flambar, ele vai estar nessa região aqui, ó. Se eu pegar o índice de esbeltez, pegar o B, essa distância aqui, ó, dividido por essa daqui, ó, vai dar menor que 10,7, e quer dizer que não vai ter flambagem local, né? Se der, pegar o B sobre T, e der maior que 28, aí eu caio aqui, ó. Aí vai ter muita flambagem local. E se der entre um e outro, né, eu tenho essa interpolação linear. Então, seção compacta, semicompacta, seção esbelta. Aqui é o momento em função do índice de esbeltez, né? Então, do mesmo jeito que acontece aqui com... Então, aqui eu estou em colunas, né? E aqui para o momento aleatório a gente tem também esse cara aqui, ó, que é um gráfico que mede a tensão crítica, né? Aqui, ó, aqui no caso não tem a tensão crítica, lá eu tenho aqui, ó, o momento de plastificação associado à tensão crítica, né?
Mas eu tenho um gráfico com a mesma característica, ó. Só que, no caso dos perfis, a flexão, eu tenho essa parte da curva aqui, que é uma parte reta e uma parte horizontal. Então, esse gráfico aqui ó, é aquele mesma coisa aqui, ó. É o mesmo conceito, digamos assim. É esse mesmo pedaço da curva aqui, só que nos perfis metálicos eu tenho no momento fletor, eu tenho essa faixa intermediária. E aí, o momento que a peça resiste é dado por essa expressãozinha aqui, tem a ver os índices BOTs, vezes MP, vezes MR. Então, gente, o momento MRD tem que ser menor do que essa regra aqui. Mas o MRD, aqui é a questão do furo, beleza. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui momento resistente de vigas com mesa esbelta. Então, Mn é igual a Qs vezes Fy. Então, 0,69 vezes Z dividido por Fy vezes lambda ao quadrado, em que o lambda é esse carinha aqui, ó. Então, E é o módulo de elasticidade, Fy a tensão dos que você estiver usando, a gente acha esse QS. Com esse QS, a gente vem aqui, multiplica pelo módulo elástico da seção, vezes a própria tensão de escoamento do aço. A gente acha o momento nominal. E esse momento nominal daí tem que ser dividido pelo coeficiente de segurança, claro. Para perfis laminados, para perfis soldados. Aí tem esse KC aqui, que é essa continha, e aqui a flambagem local da mesa. Isso daqui é a flambagem local da mesa, a gente dá uma, perdão, a gente tem aqui uma foto de uma coisa assim, opa, vigas de alma esbelta, então tem um item na norma 8.800 só, especializado, né, em vigas de alma esbelta. Eu queria mostrar esse desenho para vocês, né, aqui é uma flambagem da alma esbelta. E uma das coisas que a gente coloca, né, nos perfis, nas almas dos perfis, é esses reforços, assim, essas chapinhas ó, essas chapas laterais, assim, ó, para chapas desse modo, para auxiliar na capacidade resistente da alma em função disso. Aqui é outra abordagem do mesmo assunto, né? Mas beleza. Vamos aqui continuar. Bom, temos essas expressões para achar aqui em um momento, levando em conta almas esbeltas. Agora, momento resistente de vigas com alma em mesa esbelta, tá? Ele já pede para consultar diretamente a norma, ele não trouxe aqui, mas é um pouquinho mais complicado e é um caso também mais, digamos assim, grandes estruturas isso pode acontecer, né? Esses perfis W que a gente encomenda, muito raramente isso vai acontecer, essa situação. Então, aqui é a nossa flambagem lateral com torção. E aí, do mesmo jeito que existe pilar, coluna curta, coluna mediamente esbelta e coluna esbelta, existe viga em função da vinculação dela aqui dos pontos de travamento, viga curta, viga
é, medianamente esbelta e viga esbelta. E aqui eu tenho o gráfico do mesmo jeito, ó, o índice de esbeltez, né? Aqui, ó, o índice de esbeltez é o comprimento de flambagem, né? O comprimento destravado da peça. Quem que é esse comprimento destravado, né? Aqui eu tenho um travamento e aqui eu tenho outro travamento. Aqui nessa apostila, por exemplo, ele está constando um travamento aqui e outro travamento aqui. Ó. Pode ver que aqui ó, eu tenho impedimento da seção rotacionar, né, em torno do próprio eixo. Rotacionar em torno do próprio eixo que eu estou falando é isso aqui. Isso é rotação em torno do próprio eixo, né? Sei, isso aqui, ó. Isso é rotação em torno do próprio eixo. Não sei se a câmera viu, mas aqui está impedido dela rotacionar em torno do próprio eixo, aqui ela está impedida de rotacionar em torno do próprio eixo, e aqui ela está impedida de rotacionar em torno do próprio eixo. Então, o comprimento destravado dela é esse comprimento aqui, ó, 3 metros no caso, né? Isso também explico lá naquele vídeo alguns fatores que comandam a capacidade de resistência do perfil, né? Eu também já coloquei no Cigar um vídeo sobre. Já vou compartilhar com você para a gente calcular o momento resistente de uma peça. Bem, temos essa curvinha aqui, ó, em função do índice de esbeltez. Então, viga curta, viga intermediária, viga longa. Então, o momento crítico de flambagem é dado por π vezes L, que multiplica a raiz de E vezes I, vezes isso aqui é o módulo de elasticidade transversal da seção transversal, que vale 7.700 km por centímetro quadrado, ou 77 GPa, e é o módulo de elasticidade longitudinal, que vale 200 GPa, ou 20.000 kN por centímetro quadrado, né? E esse F aqui, ó, é o momento de inércia torção, na verdade. Da torção de Saint-Venant, aí é uma propriedade um tanto complexa de ser calculada, né? Mas ela tem todos esses perfis aqui, ó, que é o nosso IT, nossa inércia à torção. Pode ver que essas propriedades aqui, ó, B sobre TF, já tá tudo aqui, ó, já até para facilitar as contas, né? Se eu nem dividir toda vez o BF sobre 2TF, porque é uma propriedade que usa muito, né? Da mesa e da alma. Tem aqui o próprio J, né? Mas eu falei que é difícil porque tem formas muito precisas de se calcular essa grandeza e maneiras aproximadas. Isso aqui é uma maneira aproximada de calcular. Então aqui um resumo, né? Viga curta, momento nominal é o momento de plastificação Z vezes FY. Se a viga for é, longa, o momento é dado por esse cara aqui. Esse CB, gente, é uma grandeza que leva em conta o fato do momento fletor não ser constante ao longo de todo o comprimento da viga, né? Isso é uma coisa favorável, porque o momento fletor, por exemplo, numa viga bem apoiada, ele é zero nas extremidades, né? E tem certa intensidade aqui no meio do vão. Aí, se eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, posso até... Mais um momento de plastificação. Esse CB está bem explicadinho aqui, ó. Mas aqui tá o que é o CB, ó. Eu vou pegar 12,5, o momento máximo que acontece aqui,
dividido por 2,5 o momento máximo, mais 3 MA, que é o momento nesse 1/4 do vão, mais 3, mais 4 MB, que é o momento no meio do vão, mais 3 MC, que é o momento no terceiro quarto do vão. Então, para várias situações de carregamento, eu tenho o CB. Para viga B apoiado com carregamento forma distribuído, CB vale já 1,13. Para carga pontual no centro do vão, CB já vale 1,31. Então, esse CB aqui ele aumenta o momento crítico de flambagem, ou seja, ele diz que eu posso aplicar um pouco mais de carga, na verdade, é que a peça não vai flambar, do que se o CB fosse 1. Quando eu tenho flexão pura, né, aí o CB fica 1. Bom, gente, para facilitar, agora acho que eu já falei bastante da teoria, né, que governa a flexão, né. Bom, vamos então sintetizar tudo. Se alguém agora calma aqui, vamos nesse ponto. Então, gente, para ajudar, existe esse material. Esse material é bem mais superficial, né, a questão teórica dele, né, de um outro livro. Mas, por outro lado, ele traz esse roteiro de cálculo que nos facilita muito, né? Então, a gente verifica a flambagem lateral com torção, verifica a flambagem local da mesa e verifica a flambagem local da alma. E o momento resistente é o menor entre esses três caras aqui, né? O momento resistente de projeto é o menor entre FLT, FLM e FLA. Então, a gente vai ver, será que alguém já consegue falar o que é FLM? O pior que não, hein, professor? Eu, pelo menos, não. Flambagem local da mesa? Então tá, gente. FLM é flambagem local da mesa. FLT, flambagem lateral com torção. E FLA, flambagem local da alma. Então, já deu para pegar a intuição, né? Eu não sei se alguém já explicou para vocês que num perfil desse daqui, ó, isso daqui é a mesa, isso daqui, ó, deixa eu parar a apresentação. Se eu não me engano, o senhor explicou isso aí na última aula. A mesa, a alma e tal. Tá, isso aqui é a mesa, isso é a alma, isso aqui é mesa. Então, esse perfil aqui é mais fácil de caracterizar, né? Mas flambagem local da mesa. É esse fenômeno aqui, ó. Pode ver que flambou aqui a nossa mesa, ó. Aqui, se eu tenho uma flambagem local da mesa, ainda por cima, ó, eu induzo a flambagem lateral com torção. Isso pode acontecer, né? São os modos de flambagem acoplado. Então, flambagem local da mesa. Flambagem local da alma é quando a alma, que é comprimida, flamba. E flambagem lateral com torção é quando isso aqui acontece. Ó, fica fácil de acontecer. Ó. Você vê nitidamente aqui a hora que eu fleti a peça, ó, fleti aqui, ó, flambou o negócio, né? Bom, então vamos agora a um vídeo onde eu aplico todas essas contas e chego no momento resistente, né? Que é o que nos interessa, né? Veja que está tudo ligado, desde mecânica mecânica geral, a gente aprendeu a dimensionar, saber lá traçar um diagrama de momento fletor, né? E agora a gente calcular um esforço normal
E agora a gente sabe para um perfil metálico, real, de verdade, considerando suas imperfeições e tudo mais, sua vinculação, suas beltês, suas características geométricas, a gente vai chegar no momento resistente. Que na prática o que a gente faz é comparar o momento resistente com o momento solicitante e verificar, né, o que a gente tem que constatar para a estrutura estar segura, entre outras coisas, mas principalmente, cara, constatar que o momento solicitante é menor do que o momento resistente. Quando isso acontece, né, a gente está atendendo a boa prática da engenharia aos requisitos de norma. Então, pessoal, vamos para mais um vídeo da disciplina de estruturas metálicas. E o tema do vídeo de hoje é a determinação da capacidade resistente no que tange a resistência a momento fletor em torno do eixo de maior simetria, ou seja, em torno do eixo X. Maior inércia. Então, flexão determinar o momento fletor resistente que pode refletir em torno do eixo de maior simetria. Repetindo assim, tem a flexão em torno do eixo de menor simetria, que é assim, e a flexão em torno do eixo de maior simetria. Então, na verdade, é a flexão em torno do eixo X e na direção de Y. Você já conhece o perfil utilizado aqui para esse pilar, é um perfil W310 por 38,7, quer dizer que a altura nominal desse pilar é 310 milímetros, que a altura real dele pode ser um pouquinho diferente, pode, no caso aqui, 313 milímetros. E a cada metro desse perfil ele pesa 38 quilos. Parece ser, está desenhado aqui em escala o perfil, né? Mas lembre-se que isso daqui é um pilar para suportar uma estrutura que tem um vão de 20 metros. Então, não é um pilar tão robusto assim. É um pilar dentro da... pilar de tamanho tranquilo para o que ele se propõe. Então, só esclarecendo que eu desenhei em escala. Eu desenhei em escala esse perfil aqui, né? Então, assim, você olha o meu tamanho aqui, é o tamanho... Dá para ter uma ideia real do tamanho da seção transversal. Quanto ele resiste a esforço normal, quanto ele resiste a momento fletor nas direções x e y, quanto que ele resiste a esforço cortante nas direções x e y, e depois comparar essa capacidade resistente com as combinações de ações solicitantes da edificação que pode acontecer na vida útil. E uma vez que esse perfil tem capacidade, uma vez que a gente verifica que esse perfil tem capacidade resistente maior do que as ações que vão acontecer durante a vida útil da estrutura combinadas, né? Então a gente pode atestar que esse perfil atende os requisitos normativos para compor a estrutura. No que tange a capacidade de resistência à flexão em torno do eixo X, né? A gente tem três modos de instabilidade que governa o dimensionamento do perfil, né? A gente tem a flambagem lateral com torção, que eu já expliquei o que é, que quando você flete, né, o perfil, a parte comprimida do perfil tem uma tendência de perder estabilidade, de fletir para o lado, e ao fletir para o lado, ele rotaciona a peça em torno do próprio eixo. Por isso que, além de fletir essa mesa aqui, ele acaba torcendo o perfil. Por isso a gente chama de flambagem lateral com torção. E claro que essa flambagem lateral com torção, quais que são as propriedades geométricas da seção que comandam essa capacidade resistente? Vocês podem reparar que quando a gente flete o perfil e ele torce, né, essa mesa comprimida ela acaba fletindo para o lado. Essa dificuldade de flexão, né, isso daqui produz o que? Tensão normais de flexão devido à torção também. E isso
é uma propriedade atrelada à constante de empenamento que tem a ver com a torção secundária. Tem um vídeo. Então, só um parênteses, gente. Então, assim, por exemplo, se a flambagem lateral com torção é que está comandando o meu problema, ou seja, o menor momento que se obtém é devido à flambagem lateral com torção, e eu vou mudar o perfil, por exemplo, porque ele não está atendendo a solicitação, então eu tenho duas alternativas. Uma delas é reduzir, né, o LB, que é o comprimento destravado, mas assim, uma boa saída é um perfil que tem uma mesa mais larga. Então, você sai de um perfil que tem a mesa da largura de 101 centímetros para uma mesa de 160, esse perfil vai ser muito mais resistente, né? Ele vai resistir, vai ser muito menos suscetível à flambagem lateral com torção. Por encontro dos saberes, é onde a gente trata com profundidade a questão da torção secundária e o que é a torção secundária. Outro ponto importante é que a flambagem lateral com torção está diretamente atrelada ao comprimento de flambagem que ele tem para girar, né? Então, se a gente tem aqui, ó, coloca travas que impeçam a peça de girar em torno do seu eixo longitudinal, né? Em torno do eixo da barra, a gente interfere na capacidade resistente do perfil. Ou seja, se a gente conseguir colocar, por exemplo, scores, trabalhar as terças aqui e colocar escoras, por exemplo, de modo a impedir em vários pontos a rotação da peça, a gente vai ter um comprimento de flambagem com relação à flambagem lateral com torção de 2 metros. Se a gente não colocar essas contençõezinhas, né, que provém a contenção lateral da peça, acaba que o comprimento de flambagem dela fica entre 5 e 5,86 metros, 586 centímetros. Então, claro que quanto mais comprida é a peça, né, mais a possibilidade de flambagem lateral com torção pode acontecer, né, menos resistente a peça se torna, na verdade, a esse fenômeno. Mas agora vamos quantificar qual que é o momento resistente no que se refere à flambagem lateral com torção. Depois que a gente verificar a flambagem lateral com torção, nós vamos verificar flambagem local da mesa, que é FLA. Quando a gente flete o perfil, olha só, estamos aplicando flexão no perfil, mas acaba que, aqui fica melhor de ver, acaba que a mesa fica toda encurvadinha, né? Pode ver que a mesa aqui começa a aparecer um monte de ondinhas aqui, que significa que a mesa sofreu flambagem local, né? Além da mesa sofrer flambagem local, poder sofrer flambagem local, né? Isso vai depender da esbeltez da peça, B sobre T, que, claro, depende do modo acessidade e tudo mais. Aqui o perfil de EVA é muito mais suscetível, ele é muito mais acentuado esses fenômenos, mas ele acontece igual que aconteceria com aço, só que muito mais fácil de acontecer, né? E claro, esse encurvamento também pode, a alma aqui, uma parte vai estar tracionada, outra parte comprimida, e a alma também pode sofrer flambagem local. E ela também pode, então, acabar delimitando a capacidade resistente. Então, levando em conta todos esses fenômenos de instabilidade que o perfil de estrutura metálica, o perfil W, está sujeito, que a gente determina a capacidade resistente. Para determinarmos a capacidade resistente do perfil, vamos começar lá calculando o índice de esbeltez. Esse índice de esbeltez nós vamos comparar com o índice de esbeltez da peça, né? E ele vai dizer se a seção é compacta, então quem rege a capacidade resistente é o momento de plastificação. Se a seção é esbelta, né? Aí quem manda de fato no comportamento na capacidade resistente é a flambagem lateral com torção.
E se a seção for semicompacta, que é a interpolação das duas situações. Esse processo também é descrito nesse livro, né, onde eu encaminhei no CIGA esse roteiro de dimensionamento, o qual nós vamos estar seguindo agora para a determinação da capacidade resistente desse perfil. Vamos lá. Primeira coisa, calcular o índice de esbeltez, né? Lambda é igual a 200 dividido pelo raio RY por 3,82. 200 é porque eu estou considerando que nós vamos prover, né, essas travinhas aqui impedindo a rotação, né, a rotação em torno do próprio eixo da barra. Se a gente não provesse colocar essas barrinhas, eu deveria usar o 586 para calcular o lambda. Inclusive, eu até tenho aqui, né, fiz esse teste. Acho que tem aqui, cadê? Inclusive, eu até já calculei isso, né? Mas o momento resistente para lambda igual a 2 metros é 13.706 kN vezes centímetro, ou 137 kN vezes metro, e 82 kN vezes metro se a gente considera 5,36, ou seja, considerando 2, suporta 137 kN, e se a gente considerar isso daqui, suporta 82 kN vezes metro. É quase a metade daquilo que suporta, né, se a gente prover a contenção lateral aqui. Então, esse índice de esbeltez fica, então, 52,35. E agora a gente vai calcular o limite mínimo, o lambda P. Lambda P é igual a 1,76 raiz de E sobre Fy, que dá igual a 1,76 raiz de 20.000 km por centímetro quadrado dividido por 25. O lambda P é igual a raiz de 20.000 dividido por 25 vezes 1,76 deu 49,78. Ou seja, o índice de esbeltez da peça é maior que o lambda P, o índice de esbeltez mínimo de classificação. Então vamos calcular agora o lambda R. O lambda R, ou seja, se o lambda da peça estiver menor que o lambda P, quem vai mandar na capacidade resistente da peça é o momento de classificação. Se esse lambda aqui for maior que o lambda R, então quem vai mandar na capacidade de resistente da peça é a flambagem lateral com torção, flambagem elástica. E se tiver entre os dois, se esse valor, se lambda for maior que lambda P e menor que lambda R, quem manda é o processo combinado onde a gente faz uma interpolação. Então vamos lá. Lambda R, deixa eu pegar, tem uma expressãozinha chatinha aqui que é igual a 1,38 raiz de IY vezes J, momento de inércia em torno do eixo Y, vezes J, momento de inércia torção, dividido pelo raio de giração em Y, vezes o momento de inércia, a torção, vezes esse parâmetro beta 1. Beta 1 que é igual, esse beta 1 que é igual a Fy menos sigma R. Esse sigma R aqui é a tensão residual, porque quando você está resfriando essa peça aqui, ela nunca consegue resfriar homogeneamente, né? E acaba que do processo de fabricação a peça já sai com tensões oriundas do processo de fabricação, que é tensão residual a gente tem que considerar.
dividido por W sobre EJ. Então, vezes a raiz de 1 mais a raiz de 1 mais 27 CW vezes beta 1 ao quadrado sobre IY. Tem, às vezes o fabricante fornece esse valor, às vezes não, mas CW, né, que é a constante de empenamento, também é dada por... Isso aqui é um valor aproximado, baseado em formulações simplificadas. Quadrado. Dividido por 4. Então, essa constante de empenamento aqui, eu já havia calculado ela inicialmente. Está aqui, já coloquei ela nas propriedades das seções transversais. Então, lambda R é igual a 1,38 vezes raiz de 727 vezes J, que é 13,2, 13,49, dividido por RY, que é 3,82, vezes J, que é 13,2, vezes o beta 1. O nosso beta 1 é igual a 25 menos 0,3 vezes 25, né? Vezes W, X, que é 553,6 dividido por 20.000, que é o E, vezes 13,2. Então, beta 1 1,7 vezes 25, ó. 1 menos... Deixa eu apagar. Isso daqui, eu preciso desse espaço para escrever a equação. Aqui conhecemos beta 1. Então, beta 1, vamos continuando aqui a equação, ó. Vou colocar isso aqui. 1 mais raiz de 1 mais 27 vezes 167,193,44 vezes 0,0366 ao quadrado dividido por y, que é 727. Conferindo essa expressão, é isso aqui. Então, essa conta aqui dá 147,1. Então, lambda L é igual a 147,1. Então, gente, agora o lambda da peça, considerando 2 metros, o comprimento de flambagem para flambagem lateral com torção, deu 52,35, que é maior que lambda P e menor que lambda R, que significa dizer que essa seção, dentro do contexto dessa estrutura aqui, é uma seção semicompacta. Então, vamos lá. Então, deixa eu apagar isso aqui, que é o lambda R. Vou fazer a análise aqui.
ver o que a gente precisa. Então, lambda P menor que lambda, que é menor que lambda R. Ou seja, eu tenho aqui 49,78, que é menor que 52,35, que é menor que 146,1, 147,21. Então, seção semi-compacta. Agora, o momento resistente MRD é igual a MC MRD é igual a CB dividido por 1,1, que é o coeficiente de segurança, por gama A1, que multiplica MPL menos MPL menos MR vezes ainda lambda menos lambda P, né? Lambda menos lambda P dividido por lambda R menos lambda P. Isso tudo tem que dar menor que MPL sobre gama A1. O que significa? Que se essa equação aqui der menor que o MPL dividido por gama A1, a gente usa esse valor. Se der maior, a gente usa o MPL sobre gama A1. MPL é igual a Fy vezes F vezes Ex, que vai ser igual a 25 vezes Zx, que é 615,4. E MR, momento residual, é igual a... Deixa eu pegar aqui. É igual a Fy menos sigma R de vezes Wx, que é igual a 25 menos 0,3 vezes 25. É porque o lambda R é aproximadamente, né, 0,3 vezes 25 vezes Wx, que é 553,6, que é igual a 7 vezes 25 vezes 553,6.
vezes 553,6. 9688 kilonewtons vezes centímetros. Então, agora MRD. Esse CB aqui, depois eu explico quem que ele é, mas a gente adota conservadoramente igual dividido por 1,1. E o nosso MPL é igual a 25. Tá aqui. Eu fiz o MPL. 25 vezes 615,4, que é igual a 15385. Então vamos lá. Que é igual a 15385 menos 15385 menos 9688 vezes 52,35. Aplicando essa conta aqui, CB 1, gama 1,1, MPL, menos, abre parênteses, MPL menos MR, tá aqui o MR, vezes lambda, menos lambda P é 49,78, dividido por lambda R menos lambda P, 147,21. Menos lambda P, que é 49,78. Então vamos lá. 52,35 menos 49,78 dividido por 147,21 menos ou 138 kilonewton vezes metros. Ok, então verificamos um parâmetro de estabilidade que é a flambagem lateral com torção. Agora nós vamos verificar o que é flambagem local da mesa. Então, FLA, vou anotar aqui. Temos MRD igual a 138. Só corrigindo, gente, FLA ali deveria ter feito FLT, né? Flambagem lateral com torção. FLT. Depois eu corrijo isso, mas
Aqui é o FLT, gente. FLA, FLT. Flambagem lateral com torção. Aqui que é FLM. E o segundo modo de estabilidade que vai ficar a flambagem local da alma, que é FLA. Flambagem lateral com torção FLT, FLM e FLA. Cento e 165. Vou chamar aqui de P sobre 2T, que é igual a 165, dividido por 9,2 vezes 165 é essa distância aqui, ó, gente, ó. Largura da mesa, tá? 9,7, que é igual a 9,7 é a espessura do perfil. Igual a 8,5. O lambda limite para plastificação é lambda P. Lambda P é igual a 0,38 vezes raiz de E sobre Fy, que é igual a 0,38 vezes raiz de 20.000 dividido por 25. Lambda P igual a 20.000 dividido por 25, expoente 0,5 vezes 0,38 deu 10,7. Então, no que refere a flambagem lateral com torção, o meu lambda deu menor que lambda P. Quando o lambda dá menor que lambda P, significa que MRD é igual a MPL sobre gama A1. MRD é igual a MPL é 25 vezes EX, que é vezes 615,4, dividido por 1,1, que é igual a 25 vezes 615,4 dividido por 1,1 deu 25 vezes 615,4 dividido por 1,1 igual a 13,986. 13.986,36 quilômetros vezes centímetros, ou 139,86 quilômetros vezes metro. Agora vamos para flambagem local da alma. Então, flambagem local da mesa, a peça resiste o MRD é igual a 139,86
0,86 kN vezes metro. Agora sim, FLA. Então, lambda agora é essa altura aqui, interna, né, da alma, dividido pela espessura. Lambda é igual a 313 menos 2 vezes 9,7 dividido por 5,8, que é igual a 313 menos 2 vezes 9,7 dividido por 5,8, que é igual a 50,62. Agora vamos calcular lambda P para a flambagem local da onda. Lambda P é igual. Nota que a gente tem um lambda P da flambagem lateral com torção, um lambda P da flambagem local da mesa e um lambda P para a flambagem local da alma. Esse lambda P é 3,76 P sobre Fy. Lambda P é igual a 3,76 raiz de 20.000 dividido por 25, que vai dar quanto? 20.000 dividido por 25, expoente de 0,5 vezes 3,76, deu igual a 106,34. Ou seja, no que se refere, e note que eu tinha uma flambagem, um parâmetro de lambda P peça comprimida e um parâmetro de lambda P para peça fletida. Agora aqui eu estou falando dessa mesa, dessa alma aqui fletida, e aí o lambda P dela é esse valor. Se fosse comprimida teria um outro valor ali. Então o lambda P é 106, maior que o índice de esbeltez da peça. Então, flambagem local nessa mesa, nessa alma, perdão, devido à flexão, não vai acontecer porque ela é uma caracteriza como seção compacta nesse caso. Então, ó, veja, a minha seção foi semi-compacta para FLT, foi seção compacta para FLM e a seção compacta para FLA. Então, quando a seção é compacta, MRT é igual a MPL sobre gama 1,1, que vai ser, quem que é o MPL, a gente já sabe que é o momento de classificação, que é FY vezes ZX, né? Esse FY tem a ver com a tensão do escoamento do aço, dividido por 1,1, que é igual a 25 vezes 615,4 dividido por 1,1, que é igual a 139,86. Então,
MLD é igual a 139,86 para a flambagem local da alma, para a flambagem local da mesa, e 138,5, um pouco menor, para a flambagem lateral com torção. Então, o momento resistente dessa peça, né, é o menor dos valores, 138 kN. E vale salientar, né, que se caso a gente não coloque essas travinhas aqui impedindo a rotação em torno do próprio eixo, se a gente for fazer a conta, aí quem vai mandar, eu já fiz essa conta anteriormente, né, mas quem vai mandar no dimensionamento vai ser a flambagem lateral com torção, e esse valor de 138,5 cai para 82. Cadê aqui o que tinha feito essa conta? Cai para 82 kN vezes metro. Então aí é questão de gerenciamento de projeto, né? Você pode pensar assim, colocar esse monte de travinha aqui, eu vou ter muita mais mão de obra, eu vou ter que gastar o material dessas pecinhas, e eu posso, de repente, optar por usar um perfil mais robusto que eu não precise colocar essas pecinhas, ou usar um perfil menor e que eu tenho que usar essas travas. E veja que FLT, né? Que perfil que a gente escolhe? Às vezes um perfil de mesa bem fininha, né? Mesa bem fininha, ele flamba lateralmente muito mais fácil, porque para fletir essa mesa aqui, ó, é facinho. Se a gente usa uma mesa já um pouco mais larga, né? Ela flamba também, mas já tem uma maior dificuldade, já demanda um momento bem maior para ela fletir assim. E se eu uso uma mesa muito mais larga ainda, esse fenômeno de flambagem lateral com torção nem acontece. Que começa a acontecer aqui é a flambagem local da mesa, né? Mas eu preciso de um momento muito maior para conseguir levar essa mesa a sofrer flambagem local. É isso. Tá aqui então o dimensionamento no que se refere à flexão desse perfil dentro do contexto dessa obra. Veja que esse perfil aqui, ele resiste a esse momento configurado dessa forma dentro da estrutura. Se ele fosse uma viga suportando uma laje, talvez com uma laje, se isso aqui é um perfil e a gente tem uma laje aqui em cima, a laje pode tá prendendo aqui embaixo toda a minha mesa, e a hora que eu vou fletir aqui, né, aqui fica ruim de mostrar, né? Pena que não deu pra ver. Se eu quiser fletir isso daqui, deixa eu fletir assim. Só o atrito vai fazer o fenômeno que eu quero mostrar aqui, ó. Mas para fletir agora não vai ter mais flambagem lateral com torção. Porque o que acontece? Para fletir, aquela peça, a mesa da parte de comendo, precisaria se mover para o lado. Mas aí o próprio diagrama não, diafragma que a laje impõe sobre essa parte, não deixa a mesa perder a estabilidade lateral, e aí a gente não tem flambagem lateral com torção, e aí o que manda aqui, né, no dimensionamento passa a ser as seções, passa a ser o FLA e o FLM, flambagem lateral da mesa, flambagem local da mesa e flambagem local da alma. Por isso que lá no livro lá do Peiffel tem lá o tópico peças com contenção lateral, onde ele abrange FLM e FLA, e peças sem contenção lateral, que ele abrange aqui flambagem lateral com torção.
Só colocar uns material aqui, gente. Deixa eu discutir aqui com vocês. Uma questão muito importante é o seguinte. Então, é essa expressão aqui, ó, que vai garantir, vai dar o grau de mobilização da estrutura, né? Porque, na realidade, se a gente olha, por exemplo, vou pegar aqui só uma coisa. Mas esse pilar, gente, ele não está sujeito somente a momento fletor aqui, por exemplo, ele está sujeito a momento fletor e esforço normal, e momento fletor ainda por cima nas duas direções, porque o vento pode vir aqui na frente e empurrar toda a estrutura. Então, na prática, né, eu tenho essa verificação aqui para ser feita. O programa vai fazer essa verificação, ele vai ver essa conta aqui, ele vai pegar essa conta aqui, né, vai dividir o NSD pelo NRD e verificar se está menor que 0, maior que 0,2 NSD sobre RD e vai colocar essa conta aqui. Se for menor, ele pega essa relação, né? Mas aqui que a gente tem, então, na realidade, o grau de mobilização da estrutura. Então, combinando todo junto, né? Então, a gente calcula o momento resistente de cálculo nas duas direções, o esforço normal resistente de cálculo, isso que a gente está, a atividade de vocês é justamente isso daqui, o NRD, e hoje a gente calculou esse cara aqui, o MXD, né? Se a gente for fazer só análise plana, a gente pode até desprezar aqui, ó, o MYD, essa parcela aqui da expressão. Mas essa relação toda aqui tem que ser menor ou igual a 1. E aí, né, é quando a gente consegue garantir a segurança da estrutura. Onde esse MSD e o NSD são os esforços combinados, né? Combinados por quê? Porque eu tenho peso próprio, carga acidental de ocupação, carga de vento, tudo junto formando as combinações de ações. E aí esse é um detalhe que a gente ainda vai ver essa semana, né? As combinações de ações, como é que a gente faz isso, como é que a gente trata disso adequadamente.
Então, a gente conversar um pouco com vocês, será que vocês conseguiram entender um pouquinho como é que a gente calcula o momento resistente de cálculo de um perfil metálico? Pegar uma noção do que interfere, que no, a esbeltez, a questão da vinculação. Sim, professor, só que eu acho que vai ser igual o outro, né? Vai ser. A gente acha que vai dar certo, aí dá uns errinhos, mas assistindo o vídeo de novo, refazendo junto, vai ser mais fácil. E com relação à primeira atividade, vocês estão conseguindo desenvolver? Tá saindo? Olha, professor, eu, por exemplo, eu fiquei com umas dúvidas, mas não sei se vai poder tirar ainda ou se foi. Pode, hoje, claro que eu vou ter até dia 9 para entregar. Fala aí. Então, as de cálculo, eu comecei a fazer umas, aí parei, aí voltei para as de escrever. Mas, tipo assim, eu fiquei com uma dúvida com relação à pergunta 5. Deixa eu puxar aqui. Eu não tô nem lembrando agora qual que é a pergunta 5. Quer que eu leia? Pode ler. Em barras comprimidas, com altos índices de esbeltez, a capacidade resistente dos perfis se aproxima ou se afasta da carga crítica de Euler. Ah, tá. Eu queria que você visse. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Nós estamos nesse livro aqui, ó, Peças Comprimidas. Olhei aí. Maravilha. Então eu queria que você ó, a observação olha esse gráfico aqui interessante, ó. Aqui a gente tem a tensão crítica de Euler, né? E aqui a gente tem a curva de flambagem dos perfis reais, e aqui são pontos experimentais, né? O que foi feito aqui, ó? Foi colocado aqui foi pegado a tensão, pegou aqui, né? O que foi feito aqui? Aplicou carga no perfil. Aplicou a carga, aplicou. Aí chegou aqui na tensão de que aplicou carga, dividiu pela área, percebe? Dividiu pela área, né? Dividiu pela área e achou a nossa tensão, esse FC aqui, ó. E dividiu pela tensão de escoamento do aço, né? Aí você pode ver ó, que conforme vai aumentar, então tem esses pontinhos aqui, o que eu quero que vocês observem? Pode ver que os valores experimentais práticos, com baixo índice de esbeltez, ele dá bastante fora aqui da carga crítica de Euler. Mas conforme você vai aumentando o índice de esbeltez, ó, essa distância aqui ó, entre os valores práticos e o valor teórico vão se aproximando. Então, com o índice de esbeltez, né, com o aumento do índice de esbeltez, os valores experimentais se aproximam da carga de Euler, da carga crítica de Euler, ou aqui também representada pela tensão crítica de Euler. Ah, certo. Então, porque eu pensei isso. Aí a gente fez um grupo, tava discutindo, né? E aí não tava concordando. Não, mas Então, maravilha que tem um grupo e vocês estão discutindo. Esse é o propósito mesmo da atividade. aí, tipo, inclusive, daí lá na questão, na 3, que daí ela fala sobre a relação do. Eu nem lembro o que ela fala direito. Mas é a relação do índice de esbeltez com a capacidade resistente. Aí, tipo assim, dá uma confundida, tipo, para falar, porque o índice de esbeltez por exemplo, daí no caso, eu respondi assim, que em peças com índice de esbeltez menor, a peça tende a romper por esmagamento, e com índice de esbeltez maior, ela tende a desestabilizar por flambagem. Exato. Aí a gente estava tentando ainda linkar isso aí com a pergunta das 5 para conseguir responder as 5. Ah, tá. Aqui, ó, só, por exemplo, que os valores experimentais os valores reais vão se aproximando do valor de Euler. Pode ver que aqui está bem distante, ó, né? Com o índice de esbeltez baixo, eu vou aumentando o índice de esbeltez, essa distância vai diminuindo.
Não, É tá isso, certo. isso que eu Beleza, queria professor. que tivesse essa observação. Uhum. Mas aí E é, amanhã. outra coisa, pode ver aqui, ó, que eu só queria observar, né, esse gráfico aqui, ó, que ele, além de tudo, ele mostra que quanto mais esbelta, né, menos tensão eu posso aplicar no perfil. Ela vai romper com uma tensão baixinha. Se eu pego a força crítica de flambagem pela área, dá uma tensão bem menor do que a tensão de escoamento, ó, bem menor do que 1, essa divisão. Muito Então, legal. Mas aí, terminando as de contas, que eu já vou terminar amanhã cedo, aí se surgir dúvida, eu já pergunto à noite também. maravilha. Então tá tudo bem. Eu vou fazer uma lista parecida agora com a parte de flexão, mas é mais ou menos a mesma ideia. Daí depois a gente vai para a parte a gente vai voltar a estudar as cargas, combinações de ações para linkar isso num projeto, né? Numa estrutura real, como é que a gente junta todo esse conhecimento. Professor, só para tirar uma dúvida, a prova vai ser já essas atividades, né? Elas vão valer Exatamente, pelas são essas duas. atividades, não é prova assim. Essas Uhum, atividades, simples assim. tá bom. Beleza, era isso. Obrigada. De nada. Então, outra coisa. Bom, eu já pedi, não preciso nem pedir, né? Você já pode ir lendo esse material, esse capítulo aqui do Peifel, né? Dessa parte aqui de vigas de alma cheia, né? E outra coisa que a gente já pode ir estudando cadê aqui? Esse manual, o manual lá do CBCA, que tem, né, esse capítulo aqui, voltado para flexão também. Porque tem detalhes diferentes, né? Do processo de cálculo do perfil laminado, que são perfis mais robustos, e esses perfis leves, que são os perfis de formados a frio. Então, muito do processo, né, se assemelha. Eu tenho aqui a flambagem lateral, estabilidade lateral com torção, mas eu tenho aqui alguns procedimentozinhos aqui que levam em conta as larguras efetivas e tudo mais. Então, assim, vou pedir para vocês lerem isso daqui hoje e amanhã a gente vai trabalhar esse material aqui. Então, por hoje é isso. Se não tiver nenhuma dúvida mais. Então tá joia, pessoal. Então eu vou encerrar por aqui. Imagino que é um pouco maçante para vocês, mas eu ainda não vejo como tornar isso mais agradável. É leitura mesmo, para a gente aprender estruturas metálicas.